A Prefeitura de Ribeirão segue elaborando leis complementares ao plano diretor. Uma entidade montou um núcleo para acompanhar todos os passos e a população agora precisa ficar atenta ao documento que vai planejar o desenvolvimento da cidade. Nas ruas, algumas pessoas até se arriscam a dizer o que é o plano diretor. Eu sei, mais ou menos, eu sei que algumas metas que o município tem que ser aprovado para o município para gastos. Outras nem tentam. Você sabe o que é plano diretor? Não. Não. Como nós vimos, muitas pessoas ainda não sabem o que é o plano diretor. Parece algo distante da gente, né? Só que dentro desse plano existe um conjunto de leis que influencia diretamente o meu, o seu, o nosso dia a dia. O trânsito da cidade onde a gente dirige, o ônibus que muitas pessoas pegam, as vagas de estacionamento onde a gente para o carro, a acessibilidade, o recolhimento de lixo, as leis que disciplinam o comércio ambulante, o surgimento de novos bairros, o saneamento básico, as áreas verdes. Todos esses pontos estão dentro das 13 leis complementares ao plano diretor de Ribeirão Preto e que estão em discussão. Ribeirão Preto poderá ser uma cidade melhor ao final disso e a gente acha que a cidade tem que estar muito atenta a essas 13 leis, porque elas vão definir um pouco do futuro de Ribeirão e dos ribeirão-pretanos. E entendendo a importância dessas leis na vida das pessoas e de seus associados, a Associação do Comércio e Indústria de Ribeirão Preto montou um grupo de 8 profissionais de várias áreas para acompanhar todo o processo. A ACI, ela percebeu que a cidade de Ribeirão Preto está diante de uma oportunidade muito grande. A revisão dessas 13 leis complementares é a chance que a gente tem de entregar, ao final, uma cidade mais organizada. As leis fundamentam as ações do poder público. Então, ao nos debruçarmos sobre isso, a gente está tentando dar uma contribuição para que o poder público acerte mais. O grupo já acompanhou as discussões do Plano Municipal de Turismo, da Lei de Habitação de Interesse Social e agora está focada no Código de Obras. Assim que a Prefeitura disponibiliza isso no site, a gente coleta dados na internet, né, e faz a comparação de legislações que foram aprovadas recentemente com a nossa que está em construção. E nisso a gente consegue levantar pontos críticos que a gente consegue propor sugestões para o poder público. A CIRP também tem enviado cada lei complementar para os seus associados para que esses analisem os documentos e apontem mudanças, mas a população também precisa acompanhar as discussões. As leis regem o mundo. Às vezes a gente não fica sabendo de uma lei até a hora que leva uma multa, né? Ou até a hora que surge uma nova obrigação. A Prefeitura tem limitações na divulgação, mas as audiências normalmente são divulgadas no site do município. Então, quem tiver interesse, de vez em quando, dá uma entrada no site, acompanha, vê a agenda e venham junto conosco, que todas as contribuições são importantes. A CIRP está tentando fazer a sua parte. Uma outra comissão formada por representantes da sociedade civil organizada e da administração municipal também acompanha o processo de preparação, condução, elaboração e debates em torno das leis complementares que têm até 2019 para serem concluídas. O plano diretor ele tem um princípio básico que ele tenta harmonizar as necessidades públicas com os interesses privados, né? E antes da gente entrar nesse projeto, a gente não tinha a noção de quanto isso impactava em nossas vidas, né? Depois que a gente começou a trabalhar com esses temas, a gente conseguiu ter uma visão ampla de tudo que acontece na cidade. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e traz mais informações. André. Pulse, para falar mais sobre esse importante assunto, nós convidamos o cientista político José Elias Domingos. Zé, é importante ressaltar o caráter popular e o interesse geral que o plano diretor tem para Ribeirão. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sem dúvidas, né? O plano diretor é o coração da organização urbana, né? Está previsto, inclusive, constitucionalmente, né, como uma ferramenta imprescindível para o planejamento urbano, para o desenvolvimento urbano, para a gestão urbana. Então, a discussão do plano diretor, ela perpassa justamente a necessidade dos cidadãos eles participarem efetivamente. Então, debater o plano diretor é debater mobilidade urbana, é debater vetores de crescimento, é debater, por exemplo, áreas que tem que ter habitação social. Então, a sociedade precisa se engajar mais nisso daí. É uma necessidade muito grande de Ribeirão Preto. O
que a Associação Comercial e Industrial está fazendo serve até de exemplo para outras organizações da sociedade civil? Claro, até porque, assim como a CIRP, assim como a Pau Brasil, por exemplo, são entidades de classe, elas representam grupos de interesse privados e também de coletivos difusos. Então, elas precisam trabalhar em prol de atender às suas demandas e em prol de beneficiar a sociedade. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão engajadas. Os indivíduos, eles não têm muito tempo para o engajamento em uma entidade, em um movimento social, em uma ONG. Então, eu acredito que mais entidades, mais movimentos, mais grupos do terceiro setor se engajando, a gente tem uma discussão muito mais profícua. A audiência pública em Ribeirão sempre foi banalizada, mas hoje em dia tem muitos meios da população participar e a população realmente tem que participar, né, Zé? Claro, a gente fala assim que o cidadão não se interessa muito por esses debates. A audiência pública é um espaço vital para a gente poder trabalhar melhor a democracia, que a gente chama de democracia participativa. Mas às vezes tem alguns fatores que inibem um pouco isso. Por exemplo, o cidadão trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, eles não têm tempo às vezes de participar de uma audiência pública. A gente entende a questão da deficiência em relação à socialização familiar, à socialização escolar. As escolas precisam trabalhar isso também, precisam debater para as próximas gerações. Na escola se debate democracia, com toda certeza. E também a questão da própria prefeitura, dos próprios órgãos públicos, que não incentivam tanto as pessoas a participarem. Por que não se gasta muito mais com propaganda para chamar as pessoas do que propriamente, às vezes, com divulgar obras, né? Zé, o plano diretor abrange, como eu mostrei na reportagem, desde o trânsito até o impacto de vizinhança, passando por questões de acessibilidade até meio ambiente. Todo morador de Ribeirão acaba influenciado pelas discussões que acontecem então esse ano? Lógico, até porque todo morador de Ribeirão Preto está dentro da área urbana, né? O primeiro plano diretor de Ribeirão Preto foi instituído em 1995. No Brasil foi em 1930, né? O famoso Plano Agache, no Rio de Janeiro. E ele teve uma revisão agora em 2003, então demorou um pouquinho para se revisar, porque no artigo 40 do Código das Cidades, do Estatuto das Cidades, prevê uma revisão do plano diretor a cada 10 anos. Eu acho que para essa revisão agora, as leis complementares e as próximas revisões, as pessoas precisam participar, porque normalmente quem participa são entidades, são grupos que representam os seus interesses, mas também os interesses gerais. Mais pessoas participando, nós temos um plano muito melhor elaborado. Zé Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações. É com você. Até já, André.